Olá, aqui quem fala é o professor Gustavo Uchoas Guimarães, professor de História. O tema desse nosso vídeo é a formação de Portugal. E aqui nós vamos acompanhar algumas gravuras que vão mostrar bem essa formação. Nós vamos tratar principalmente dos séculos XI ao século XV. O que acontecia aí no século XI? Você tem aí a chamada Guerra de Reconquista, que é quando os cristãos dos reinos de Portugal, Leão, Castela, Navarra e Aragão tentavam expulsar os muçulmanos que dominavam aqui o chamado Império dos Almorávidas, que hoje é a parte sul de Portugal e a parte sul da Espanha. Portugal, no século XI, se chamava Condado Portucalense e pertencia a Leão e Castela, né, os reinos aqui de Leão e Castela. O conde Dom Henrique, ele era francês, mas por seus serviços na Guerra de Reconquista, ele ganhou o Condado Portucalense. E depois um filho dele, chamado Dom Afonso Henriques, no ano de 1139, declara a independência do Condado Portucalense e cria o Reino de Portugal. Aqui você tem mais detalhadamente esse Condado Portucalense fazendo fronteira com uma região hoje da Espanha, e antes era chamado Reino de Leão, a região da Galícia. E aqui é importante porque nesse momento, século XI, século XII, estava surgindo a língua portuguesa. Né? A língua portuguesa, nesse momento, tinha muita ligação com o galego, que é uma língua falada essa região hoje pertence à Espanha, né? A região da Galícia, e o galego é falado ali até hoje. E a língua portuguesa surgindo a partir do galego, e com muita base no latim, como língua aí, dando base ao vocabulário português, a língua portuguesa foi se separando do galego e evoluindo até os dias atuais. Chegamos ao século XIV, já com Portugal independente, porém havendo uma crise aí que gerou uma guerra. Em 1883, o rei Dom Fernando I ele morre e houve uma briga aí para assumir o poder, porque Dom Fernando I não deixou herdeiros. E aqui você tem o rei João, que governava os reinos de Leão e Castela, apoiado pela alta nobreza de Portugal, o rei Dom João de Leão, né, ele que é o trono português. Mas um nobre chamado Dom João de Avis, apoiado pela burguesia, lembrando aí burguesia, classe formada por comerciantes ricos, e quem tinha aí passa a ter o poder econômico e poder político, Dom João de Avis, ele se recusa a entregar Portugal para o reino de Leão e Castela. Então Dom João de Avis inicia uma revolta para que Portugal não voltasse ao domínio de Leão e Castela. E essa revolta, conhecida como Revolução de Avis, dura 2 anos. Os portugueses que apoiavam Dom João de Avis vencem e Dom João de Avis é declarado rei de Portugal. Principalmente aí a partir da Batalha de Aljubarrota, quando definitivamente os portugueses, aliados de Dom João de Avis, vencem os reinos de Leão e Castela, e Dom João de Avis é coroado rei de Portugal, a partir do ano de 1385. E isso fortaleceu a burguesia em Portugal. A burguesia portuguesa tinha apoiado Dom João. Então ela ganha mais força política e mais força econômica a partir do momento que Dom João vence e é coroado rei de Portugal.
E isso vai impulsionar as grandes navegações, que nós já vimos em outros vídeos aí, quando Portugal toma a iniciativa da exploração do Oceano Atlântico em busca de novas terras e novas oportunidades de comércio, principalmente com a Índia. E aqui você vê alguns motivos, então, de ter sido Portugal o primeiro país a se lançar no Oceano Atlântico, promovendo as grandes navegações. Né? Portugal centralizou o poder antes de outros países europeus. A questão da paz, né, resolvida depois da Revolução de Avis. A posição geográfica, Portugal é todo banhado pelo Oceano Atlântico, então essa posição geográfica ajudou Portugal. A aliança entre o rei e a burguesia financia essas tentativas de domínio de novas terras, de busca por novas oportunidades de comércio, até porque ia trazer benefícios para a própria burguesia, né? A fundação de escolas náuticas para estudar a navegação, estudar tecnologias que favoreciam a navegação e o próprio espírito aventureiro do português. Isso é destacado pelos próprios portugueses, na verdade, né? E aqui você tem principalmente o livro Os Lusíadas, de Luís Vaz de Camões. Esse livro foi publicado em 1572 e destaca o espírito aventureiro do povo português. E aqui, né, tendo aí um pequeno exemplar que encerra este vídeo. Nos próximos vídeos nós vamos falar ainda sobre as conquistas portuguesas através do Oceano Atlântico e com destaque para o início da colonização do Brasil pelos portugueses. Tá ok? Então, muito obrigado.